Você sabe o que é o torrent? Aquele lugar onde você baixou aquele arquivo duvidoso, aquele filme que ainda estava no cinema e aquele jogo que nem lançou ainda? Mas você já se perguntou como funciona essa grande ferramenta vindo diretamente do mundo de One Piece? Bem, primeiro, para esse arquivo chegar até você, ele teve que ser enviado de algum lugar. E aí que entra a arquitetura P2P, peer-to-peer, ponto a ponto, como você quiser chamar. Ao invés da arquitetura tradicional de cliente-servidor, em que você entra no Google Drive ou no Mega e aperta o botão de download verdinho que tem no site, no P2P todos os computadores são os dois ao mesmo tempo. Assim, você faz o download do arquivo recebendo as informações de alguém, mas você também ajuda enviando para mais outras pessoas. É quase uma pirâmide, só que todo mundo sai ganhando. O torrent implementa essa arquitetura em um protocolo chamado BitTorrent, que implementa alguns padrões de comunicação, até para a própria segurança do arquivo que você está recebendo, mas eu não vou entrar muito a fundo nisso. O mais importante é que ele entrega exatamente a mesma coisa para todo mundo que está conectado na rede. Mas eu diria que um dos pontos mais fortes do torrent e um dos motivos das pessoas usarem tanto é a divisão em blocos. Esses blocos são pedaços do arquivo que você quer baixar. É como se você estivesse construindo uma casa e cada bloco fosse um tijolo. Cada um é baixado de forma independente e pode vir de qualquer pessoa conectada à rede, priorizando sempre os blocos mais rápidos de serem baixados. Assim, o progresso é sempre mantido, e não é como enviar um arquivo ao seu amigo que quando cai a internet você perde tudo. Os blocos estão sempre armazenados no seu sistema. Isso tudo faz o torrent ser bem descentralizado. Ele não depende de uma única pessoa, mas de toda uma rede que compartilha do mesmo arquivo. Ele é bem comunista mesmo, tudo nós. Mas como isso pode ser associado à pirataria, você me pergunta? Bem, como não tem como existir um controle sobre o que é enviado, essa acabou virando uma forma de compartilhar arquivos ilícitos, principalmente pelos gloriosos tempos do The Pirate Bay. No fim, quem paga pelos crimes são os sites que disponibilizam os arquivos, que têm as informações para você fazer o download e entrar nessa rede. Agora que você já sabe como funciona o torrent e o que é o protocolo P2P, você já se pegou pensando por que a velocidade do seu download parece uma carroça, mesmo que teoricamente você tenha contratado uma internet da NASA na sua casa e aquele arquivo que você precisa tanto não termina de baixar nunca? Bom, para explicar por que isso acontece, vamos falar um pouco sobre como os dados são enviados de um dispositivo para o outro. Como já comentamos antes, o torrent divide os arquivos em blocos. Para enviar esses blocos pela rede de um dispositivo para o outro, os dados são encaminhados por meio de um processo chamado comutação de pacotes, em que os blocos serão fragmentados em pedaços ainda menores, os quais são chamados de pacotes. Esses pacotes serão encaminhados a uma série de roteadores para poderem chegar em seu dispositivo final de destino. Ao longo desse caminho, existem alguns fatores que ditam quanto tempo que irá demorar para que seu download aconteça. Para explicar esses fatores, vamos fazer uma analogia com uma ida ao cinema, por exemplo. Suponha que você esteja com seus amigos em sua casa e vocês decidem que vocês vão assistir o novo filme do Batman, e cada um decide ir em seu carro próprio. O atraso de transmissão é o tempo que demora para que todos deixem a sua casa e saiam para pegar o carro e para poderem ir ao shopping. E depende basicamente da velocidade na qual é possível deixar sua casa. Pode estar relacionada, por exemplo, à capacidade e à velocidade do seu elevador, por exemplo. O atraso de transmissão geralmente é aquele dado pela velocidade da sua rede, que é oferecida pelas operadoras na hora de contratar um serviço de internet. Por exemplo, aquele 200 megas de download, 100 megas de download, que eu tenho certeza que você já ouviu. Esse está diretamente relacionado ao atraso de transmissão. Ao chegar no shopping, vocês precisam aguardar até que todos tenham chegado para poderem prosseguir para a bilheteria. Esse conceito é o chamado Store and Forward, que consiste em que um pacote, ao chegar em cada roteador, ele primeiro tem que esperar todo o pacote chegar para ele poder continuar transmitindo, para garantir que ninguém tenha se perdido no caminho. O atraso de propagação é quanto tempo que levou para que você e seus amigos chegassem da sua casa ao shopping, e depende somente da velocidade da pista e da distância que foi percorrida. Chegando no shopping, vocês percebem que todo mundo teve a mesma ideia que você e que o cinema está lotado. Ainda assim, vocês conseguem entrar na fila para conseguir os ingressos e poderem prosseguir para a sessão. Esse processo de entrar na fila é chamado packet queuing, que é fila dos pacotes, que basicamente consiste em que todos os pacotes que chegam no roteador, eles são processados sequencialmente. Eles entram em uma fila para serem processados. E o atraso do enfileiramento é justamente esse tempo gasto na fila para poderem prosseguir para a sessão. Ou seja, se muitos pacotes estão chegando no mesmo roteador, esse atraso vai ser enorme. Porque se a fila estiver muito grande, o atraso demora muito grande. E o atraso de processamento
seria o tempo gasto para vocês comprarem o ingresso do filme, para verificar se todas as pessoas do grupo estão presentes, ou seja, o tempo que demora para verificar a integridade dos pacotes e processá-los. Por algum milagre, vocês conseguiram finalmente chegar no seu destino, que era a sessão do filme. No entanto, devido à pandemia, a área da bilheteria tinha um limite máximo de pessoas que poderiam entrar na fila. E por conta disso, alguns grupos que chegaram depois de vocês acabaram não conseguindo entrar na fila para assistir o filme e tiveram que desistir de assistir o filme naquele momento. Esse processo de chegar na fila e a fila está lotada é chamado packet loss, que é quando o pacote chega em um roteador que alcançou seu limite máximo de processamento de fila. Então, esse pacote será perdido ou descartado, podendo ser posteriormente mandado de novo pela sua origem. Agora você pode estar se perguntando, tá, mas o que raios isso tem a ver com o meu arquivo de 100 MB sendo baixado em 7 horas, mesma velocidade da minha internet sendo 200 megabytes por segundo de download? Na realidade, a explicação para isso é bem simples. É basicamente o conceito de gargalo. Ou seja, a velocidade real do seu download vai ser limitada pela menor taxa de transmissão em sua rede, que pode ser afetada pela velocidade de upload da pessoa que está enviando o arquivo, que é um atraso de transmissão, pelo congestionamento na rede, que é um atraso de enfileiramento, pela distância entre seu roteador e o da pessoa que está te transmitindo o arquivo, que é um atraso de propagação, pela velocidade de transmissão dos roteadores no caminho entre seu computador e o transmissor do arquivo, e também pode ser causado por poucas seeds, o que faz com que poucos ou apenas um único ponto estejam enviando o arquivo, o que muito provavelmente pode acabar gerando um atraso de enfileiramento, ou até mesmo a sua própria velocidade de download, que muitas vezes não é prometida pela operadora. Isso é o famoso traffic shaping, em que o provedor de internet limita, mesmo que de forma ilegal, a sua conexão na rede para que a rede não fique muito congestionada. Hoje em dia, existem diversos clientes torrent que fazem essa comunicação, como o QBitTorrent, BitTorrent e o mais conhecido, o MiTorrent. Apesar da sua fama relacionada à pirataria, o protocolo BitTorrent é extremamente útil para o compartilhamento de arquivos na rede sem depender de um serviço central e não tem nada a ver com a forma como é utilizado. A única desvantagem do torrent é que se ninguém estiver dando seed, ninguém consegue fazer o download. Por isso, nunca deixe de dar seed depois de baixar algo. Ou seja, depois que você baixar um arquivo, deixe lá o arquivo semeando, ou seja, transmitindo o arquivo e procurando manter sempre uma taxa de transmissão e recepção dos seus arquivos acima de 1, o que garante que você tenha transmitido mais do arquivo do que você tenha recebido, ajudando, portanto, toda a comunidade da plataforma.